o coração pulsante da Mesopotâmia. Imagine uma cidade cujos muros eram tão largos que bigas de guerra podiam correr sobre eles, um lugar onde um zigurate colossal tentava tocar os céus, e jardins suspensos floresciam no meio do deserto, como um milagre verdejante. Esta não é uma mera fantasia. Esta era a Babilônia, a porta dos deuses, Babili, o epicentro de um império que por 2 vezes em sua história ergueu-se das planícies férteis entre os rios Tigre e Eufrates para dominar o mundo antigo. Sua história é um épico de ambição, sabedoria, crueldade e glória, um conto gravado em tabletes de argila, nas pedras de seus palácios, e de forma indelével, na memória e nos textos sagrados dos povos que conquistou. Para os hebreus, era sinônimo de exílio e opressão, a personificação do poder mundano em oposição a Deus. Para o mundo, foi um farol de conhecimento em astronomia, matemática e direito. Vamos adentrar os portões de Ishtar, caminhar por suas ruas pavimentadas e desvendar a história de um dos impérios mais fascinantes que a humanidade já conheceu. Ascensão, glória e a sombra do conquistador. A saga da Babilônia se divide em 2 grandes atos: o Antigo Império, ou Paleo-Babilônico, e o Novo Império, ou Neo-Babilônico. O Primeiro Império e a Lei do Rei Sábio. Por volta de 1894 a.C., a cidade-estado da Babilônia começou sua ascensão sob a dinastia Amorita. Contudo, foi seu 6º rei, Hammurabi, c. 1792-1750 a.C., quem a transformou de um poder local em uma força imperial. Hammurabi não era apenas um conquistador astuto, que subjugou rivais poderosos como Larsa e Mari. Ele era, acima de tudo, um administrador e legislador. Seu legado mais duradouro está gravado em uma estela de diorito negro, o Código de Hammurabi. Diferente da lei mosaica, que seria revelada séculos depois, este código não era primariamente uma coleção de mandamentos divinos, mas um conjunto de decisões judiciais destinadas a estabelecer justiça e ordem em seu reino. Com suas 282 leis, o código operava sob o princípio de lex talionis, lei de talião, olho por olho, dente por dente, mas aplicava essa justiça de forma desigual, variando a punição conforme a classe social do ofensor e da vítima. Por exemplo, a Lei 196 afirmava: se um homem arrancar o olho de outro homem, seu olho será arrancado. Mas a Lei 198 dizia: se ele arrancar o olho de um homem comum, ele pagará uma mina de prata. Este código revela uma sociedade complexa, urbana e comercialmente ativa, preocupada com contratos, heranças, irrigação e a ordem familiar. A religião era o centro da vida babilônica. Marduk, o deus patrono da Babilônia, foi elevado à cabeça do panteão mesopotâmico. O poema épico Enuma Elish narra a ascensão de Marduk após ele derrotar a deusa primordial do caos, Tiamat, e criar o universo a partir de seu corpo. Essa história era recitada anualmente durante o festival de Akitu, o Ano Novo, consolidando tanto o poder de Marduk quanto o de seu representante terreno, o rei. O Primeiro Império, no entanto, ruiu sob a pressão de invasões. Em 1595 a.C., um ataque surpresa dos hititas saqueou a Babilônia, mergulhando a região em um período de instabilidade. O Império Neo-Babilônico, o martelo do mundo. Por séculos, a Babilônia esteve sob o domínio de outras potências, principalmente a Assíria. Mas das cinzas dessa subjugação, ressurgiu um novo e ainda mais glorioso império. Em 626 a.C., Nabopolassar, um líder caldeu, declarou a independência da Babilônia e, em aliança com os medos, destruiu a capital assíria, Nínive, em 612 a.C., um evento celebrado pelo profeta bíblico Naum. Foi seu filho, Nabucodonosor II, c. 605-562 a.C., quem levou o Império Neobabilônico ao seu apogeu. Seu nome ecoa com força nas escrituras e na história como um conquistador implacável. Fontes babilônicas, como a Crônica de Nabucodonosor, registram suas campanhas militares, incluindo a conquista do Reino de Judá. A Bíblia narra este confronto com detalhes vívidos,
Após a Batalha de Carquemis, 605 a.C., onde Nabucodonosor derrotou os egípcios, Judá tornou-se um estado vassalo. As rebeliões judaicas levaram a duas grandes deportações. Em 597 a.C., o rei Joaquim e a elite de Jerusalém foram exilados. O profeta Jeremias advertiu o rei Zedequias a não se rebelar novamente, mas seus conselhos foram ignorados. A consequência foi devastadora. Em 586 a.C., os exércitos de Nabucodonosor cercaram Jerusalém, romperam suas muralhas, saquearam e incendiaram o Templo de Salomão, o coração espiritual do judaísmo. A população foi levada em massa para o exílio na Babilônia. O livro das Lamentações descreve a dor desse momento. Como está sentada solitária aquela cidade, antes tão populosa. Tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações. Lamentações 1.1. Para os judeus exilados, a Babilônia era uma terra de opulência e idolatria. O Talmud, Tratado de Gitim, descreve as vastas academias de estudo que surgiram às margens do rio Quebar, como as de Sura e Pumbedita, onde a tradição oral judaica foi preservada e floresceu culminando na compilação do próprio Talmud babilônico. O Midrash relata histórias de debates entre sábios judeus e filósofos caldeus, mostrando uma interação cultural complexa. Livros apócrifos como a História de Susana e Bel e o Dragão, adições ao livro de Daniel, são narrativas ambientadas neste período, criticando a idolatria e a corrupção da justiça babilônica, enquanto exaltam a sabedoria e a fé dos exilados. Enquanto isso, na Babilônia, Nabucodonosor transformava sua capital em uma das maravilhas do mundo. Ele construiu os lendários jardins suspensos, supostamente para sua esposa Meda, que sentia falta das montanhas de sua terra natal. Reconstruiu o grande Zigurat-Etemenanque, a casa da fundação do céu e da terra, que muitos associam à Torre de Babel bíblica. A monumental Porta de Ishtar, adornada com tijolos esmaltados em azul cobalto e figuras de touros e dragões, símbolos dos deuses Haddad e Marduk, servia como entrada para uma via processional que cortava o coração da cidade. A astronomia babilônica atingiu seu auge. Os diários astronômicos, tabletes cuneiformes, registravam meticulosamente os movimentos de planetas e estrelas, não apenas por razões religiosas, astrologia, mas também científicas, permitindo-lhes prever eclipses e criar um zodíaco preciso. O festim final e a queda silenciosa. Após a morte de Nabucodonosor, o império entrou em um lento declínio. O último rei, Nabonido, era um devoto do deus Luassim, o que o alienou do poderoso clero de Marduk na capital. Ele passou anos no oásis de Tema, na Arábia, deixando seu filho, Belsazar, como regente na Babilônia. É aqui que a narrativa bíblica do livro de Daniel nos oferece uma das cenas mais dramáticas da história. Durante um grande banquete, Belsazar, em um ato de sacrilégio, usa os vasos sagrados saqueados do Templo de Jerusalém para beber vinho. De repente, dedos de uma mão humana aparecem e escrevem uma mensagem enigmática na parede. Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Aterrorizado, o rei convoca seus sábios que não conseguem decifrar a escrita. Daniel é chamado e interpreta a mensagem como um julgamento divino. O reino de Belsazar fora pesado na balança e achado em falta, e seria entregue aos medos e persas. A Bíblia relata: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Daniel 5:30. Historicamente, a queda da Babilônia em 539 a.C. foi menos dramática e mais estratégica. Ciro, o Grande, rei da Pérsia, avançava pela Mesopotâmia. O cilindro de Ciro, um artefato babilônico, narra a conquista de uma perspectiva persa, afirmando que o próprio deus Marduk procurou por um governante justo e escolheu Ciro, permitindo que ele tomasse a Babilônia sem batalha ou combate. Fontes gregas como Heródoto sugerem que os persas desviaram o curso do rio Eufrates, que passava por baixo dos muros da cidade, e entraram por seu leito seco. Independentemente do método, a cidade caiu. Ciro se apresentou não como um destruidor, mas como um libertador.
e sua política de tolerância permitiu que os judeus e outros povos cativos retornassem às suas terras, pondo fim a quase 70 anos de exílio babilônico. O legado eterno da Cidade de Ouro. O Império Babilônico desmoronou, suas magníficas construções ruíram e suas ruas vibrantes foram, com o tempo, cobertas pela areia. No entanto, seu legado é imortal. Na ciência, devemos aos babilônios os 60 minutos da hora, os 60 segundos do minuto e os 360 graus do círculo. Sua astronomia influenciou os gregos e, por extensão, todo o Ocidente. No direito, o Código de Hammurabi permanece como um dos primeiros e mais completos esforços da humanidade para estabelecer uma sociedade baseada em leis escritas. Culturalmente, a Babilônia se tornou um arquétipo. Para a tradição judaico-cristã, ela é o símbolo máximo da arrogância humana, do poder imperial e da rebelião contra Deus. A mãe das prostituições e abominações da terra, no livro do Apocalipse. Contudo, foi também no cadinho de seu exílio que o judaísmo se fortaleceu e codificou suas tradições mais preciosas. A Babilônia foi, portanto, uma força dual. A opressora que destruiu o templo e a incubadora que, inadvertidamente, ajudou a preservar a fé de seus cativos. Sua história nos lembra que os maiores impérios não são medidos apenas por seus exércitos e monumentos, mas pelo eco profundo que deixam nas civilizações que tocam um eco que, no caso da Babilônia, ressoa até os dias de hoje. Se você tem gostado dos nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe nosso conteúdo. Até a próxima!